todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas ao canal Caravana Cigana. De volta aqui com as leituras oraculares, dessa vez para o período de inverno, então abrangendo aí esse período nos próximos 3 meses, para vocês aqui do signo cigano de Machado, correspondente a Sagitário. Então, começando aqui com o baralho cigano, no aspecto material de vocês. Então, compras, vendas, negócios, dinheiro, profissão, trabalho, casa, conquistas materiais, bens materiais, tudo isso, né, que vai estar de forma geral aí, né, nesse período de inverno, de julho a setembro de 2023. Começando aqui com o baralho cigano. Energia geral das alianças, né, das parcerias, das conexões. Então, assim, vai ser um período, né, que nesse aspecto material você pode, né, ou dependendo da situação até deve, buscar mesmo, né, fazer as coisas, realizar as coisas, concretizar de forma conjunta com alguém. Então, ou uma parceria, ou uma negociação, ou uma união, alguma coisa assim. Então, assim, empreendimento junto, né, assim, de forma geral, né? Tanto que começa aqui o jogo com a carta dos pássaros, que também tem, assim, entre outras características, tem esse aspecto também de voar junto, né, de estar junto com alguém. Pássaros nunca, né, vê sozinhos, assim, a carta dos pássaros é mesmo aquelas espécies que andam de bando, né, por novos caminhos, né. Então veja aí para vocês novos caminhos, novas oportunidades, né, momentos onde você talvez até precise escolher, né, decidir entre uma opção e outra, ou entre várias opções, né. Então, de repente, aí você está distribuindo o currículo na praça, né, por aí, e aí quando surge uma resposta, vem 3, 2, várias, né, propostas, e você precisa decidir qual você vai adentrar, ou, né, surge a oportunidade de fazer parcerias, aí você tem várias possibilidades de parcerias. Então, vai ser um período muito próspero nesse sentido de possibilidades, né? Então, começa aí esse período de inverno com aberturas, possibilidades, né? A raposa pedindo aqui para que vocês sejam sagazes, espertos, estratégicos, né? Que sejam analíticos, que usem da cautela, né? Do cuidado, especialmente aí nas negociações, né? Ao assinar contratos, assim, tudo que tiver ligado à burocracia, né? Redobrar a atenção para que seja aproveitada da melhor maneira possível. Para algumas pessoas também vai estar ligado à questão de estudo, aperfeiçoamento profissional, conhecimento, aprofundamento de conhecimentos, busca de conhecimento, busca de uma sabedoria, de uma maestria dentro da sua área, né? Para outros, pode também remeter a alguns cuidados, né? Por exemplo, ambiente de trabalho, cuidado com pessoas falsas, traiçoeiras, ou que possa estar ali, ou que seja também agressivas, né?
que seja assim, sabe aquele seu colega de trabalho que está sempre cutucando, provocando para que você perca a linha, para que, né, para te dar uma oportunidade de tirar o tapete, a pessoa invejosa, né? Então, assim, tomar cuidado com essas energias, né, para que isso não te afete de uma forma mais profunda, né? Assim, vejo aqui muitos de vocês assim, se aborrecendo com esse tipo de coisa, né? E aí gerando obstáculos no caminho por vocês mesmos, assim, às vezes por acreditar numa provocação que alguém te faz, né? Isso te prejudica. Então, assim, se você, assim, isso não é para todos, né? Mas, porque é uma leitura geral, mas se você se reconhece numa situação de estar num impasse com alguém, principalmente relacionado a trabalho, porque aqui tá, assim, é mais o campo material, né? Então, assim, não vai levar em consideração relacionamento afetivo, familiar, né? A não ser que esses outros relacionamentos também estejam interferindo na sua vida material, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua carreira, né? Aí é outra história. Mas, de forma geral, aqui né, a gente está falando sobre pessoas que têm alguma ligação aí com a sua vida material, né? Então, se você percebe que tem alguém ali querendo puxar o seu tapete, ou querendo ser mais esperto que você, ou te cutucando, te provocando, etc e tal, o conselho das cartas é que você não evite, que você não entre nessas energias, que você evite, né, de todas as formas possíveis entrar nesse tipo de conflito, né? Guarde segredos sobre seus planos, né? Ou evite que chegue a esse tipo de pessoa determinadas informações sobre você, né? Então, assim, se resguarde e vá, né? Se possível, se afaste, né? De algumas pessoas, assim, ou, né? Tem ali uma habilidade de, sabe, o jogo de cintura, né? Assim, o importante é que essas energias não interfiram na sua caminhada, que não interfiram nos seus objetivos, né? Aí você pode dizer assim, mas não está no meu controle. Está sim, porque muitas vezes o que afeta a gente não é o fato da outra pessoa ter a inveja ou a falsidade ou assim, qualquer atitude dessas em si, né? Mas muitas vezes é a abertura que a gente dá a partir disso, a partir desse momento que a gente percebe, né? Então, às vezes a gente também alimenta essas energias, né? Ou quando a gente percebe, nossa, aí você sempre fica pensando, fulano tem inveja de mim, fulano tem inveja de mim. Aí você, em vez de focar no seu caminho, você tá lá pensando, alimentando aquela energia, né? A pessoa só plantou a semente, mas você tá regando aquela semente do mal dentro de você. Então, né? E aí viram essas ervas daninhas aqui tomando conta do seu espaço, né? Então precisa ser retirado pedrinha por pedrinha, né? Matinho por matinho, aí, né? Para que você siga em frente de uma forma melhor. Lógico, tem gente que é muito, né? Miserável, né? Como se diz aqui no Nordeste. Tem gente que é muito miserável, que fica, né? De coisa. Mas assim, aqui, né? Nesse jogo eu não vejo muito esse caso assim, dessa densidade da perseguição. Eu vejo mais uma questão de pessoas ou atitudes de pessoas específicas que pode te gerar aborrecimento, né? Não vejo aqui grandes prejuízos. Então, por isso mesmo, né, o cuidado é de você não absorver, não levar para si, né? Não pegar para você, não levar de repente até de repente nem levar para o lado pessoal. Falar, a pessoa a invejosa é isso dela, não é meu, sabe? Separa, né? Porque quando a gente começa a trazer isso pra gente, aí, né? Não tem muito, né?
fazer para reverter essa situação? Só a gente mesmo, né? Mas assim, isso é para alguns casos específicos, então é questão de observar. Para outros casos, né, a raposa, a serpente vai estar mais ligada ali numa questão de conhecimento, de estratégia, de sabedoria, de sapiência, né, de aprofundamento de estudo, né, porque está próximo do livro aqui, então assim, essas características, esses pontinhos em comum das cartas vão se conectando, né. Por outro lado, de forma geral, mesmo que esses aborrecimentos aqui não estejam relacionados a pessoas, né, tem alguma coisinha ou outra aí que pode te deixar meio nostálgico, meio triste ou meio aborrecido, né, algumas coisas, dificuldades do dia a dia mesmo, né, você tá ali tentando fazer uma venda e aí você fica 2, 3 dias, semanas tentando fechar um negócio, o negócio não vai, aí você fica, ai, mas será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Né? Então, são pequenas dificuldades, porém são coisas passageiras, são coisas que com jogo de cintura e com habilidade você consegue se sair, né? Tanto que em seguida a gente tem aqui a chave com a criança. Então mostra que qualquer situaçãozinha assim, nesses próximos 3 meses são coisas resolvíveis, são coisas que você tem a condição de solucionar, né? Então aqui a chave, a criança trazendo novas oportunidades, novas soluções, novas ideias, né? Novas oportunidades de trabalho, novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de forma geral, ok? Então, assim, mais isso aqui eu vejo, assim, nesse jogo tá muito mais, tá bem ligado a uma coisa assim de carreira mesmo, né? De estudo, de especialização, de escolher caminhos profissionais. Não vejo muito aqui compras e vendas, né? A não ser pelos livros também, porque tem a questão de contratos, né? Coisas que envolvem contratos, coisas mais burocráticas vão estar ali, mas, por exemplo, casa, etc e tal, não aparece muito, é mais assim, uma questão de nível profissional, né? Que eu vejo, e ligado a parcerias, né? Ligado a alianças. Então fique atento, atenta aí, né? Então, principalmente você que tá aqui assistindo, que muitas vezes faz tudo sozinho ou até se sobrecarrega e tal, pode ser um momento propício para delegar, dividir, compartilhar tarefas, né? Fica aí essa dica também, tá certo? Então, fechando aqui campo material, vamos ver agora o aspecto mental emocional. Vamos para um plano mais sutis aqui, né? Mental emocional com o tarô de Osho para vocês de Machado correspondente a Sagitário. Período de inverno, junho a setembro de 2023. Quais energias, os direcionamentos do tarô de Osho. Fundo do deck, Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Fogo, a intensidade, né? Então é uma energia muito intensa no campo mental e emocional aí de vocês, né? Pode estar, veja que tem uma questão de, assim, algumas questões que vão estar mais intensificadas nesse período, né? Como, por exemplo, o apego ao passado, né? Aqui a carta do adiamento também tem um pouco dessa energia, né? De apego ao passado, alguém que está ali preso numa coisa
naquela mesmice de repente, né? Ou já num certo conformismo da vida, de as coisas são assim mesmo, tal. Ou se eu pudesse, estaria fora dessa janela, vendo esse mundo colorido, mas eu estou aqui, sabe? Uma coisa de meio de... Ou sempre adiando, sempre... será que eu vou? Será que eu faço? Mas não sei, porque no passado teve... Sabe? Esse tipo de coisa que fica ali só na sua mente. Assim, tá só na sua cabeça, não tá... Né? A vida lá fora é outra coisa, mas na sua cabeça tem alguma coisa ali, né, do passado, prendendo, ou um certo padrão, né, às vezes não necessariamente um fato específico do passado, mas muitas vezes um padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, né, que vem se arrastando por anos da sua vida ou por meses, que quer que seja, né, precisa ser revisto, né? Então precisa ser solto, né? Então esses 5 de copas, esse 4 de espadas aqui é aquele, né? Então é o momento de você revisar. Então pode ser que em dado momento, dentro de você pulse essa intensidade do cavaleiro de fogo para dizer chega, né? Chega desse apego, chega dessa paralisação, chega desse adiamento, chega dessa coisa monótona, ou de estar sempre, né? Então tem um lado que está meio estacionado e tem um outro lado que quer sair disso a todo custo. E isso pode ser conflitante para muitas pessoas, né? Para algumas vai ser uma coisa assim de cansei disso, já tomo a decisão, já vou me livrar desse padrão, vou, né, mudar e tal. Para outras vai ser uma coisa mais conflitante, vai ser uma coisa mais assim de... Né, é tão intenso, né, os dois lados, né, então fica aquela coisa oscilando, 880, né, ou eu tô na inércia demais, ou eu tô na intensidade demais, atropelando tudo. Então, e aí a sequência das cartas vem aqui, né, momento a momento, preguiça, né? Então, para muitos aqui, a preguiça pode ir, procrastinar, depois eu resolvo esse assunto, depois eu penso nisso, depois eu falo com aquela pessoa para pedir desculpa, ou depois eu vou atrás disso para resolver, sabe? Então, só que assim, eles me parece, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes, porque o momento a momento ele vai ser mesmo o momento presente, né? Tipo assim, agora estou cuidando de X questão, né? Agora estou fazendo determinada cura emocional, agora estou, trabalhando sobre a crença X. Agora, assim, cada momento, aí termina aquilo, vai para outra questão, né? Pecinha por pecinha. E preguiça não, preguiça é simplesmente, vou ficar aqui, vou esperar algo acontecer, né? Então, assim, você buscar esse equilíbrio, né, do momento a momento, esse equilíbrio do 2 de ouros, de eu tenho que fazer, né, cuidar dessas coisas todas que estão na minha cabeça, no meu coração, mas uma coisa de cada vez. Então, né, tem uma situação X no passado que eu preciso limpar essa memória, vou cuidar disso, né, cuidei, né, próximo. Então, passinho por passinho, né, até chegar na completude, na totalidade, que nós somos o mundo e no mundo. Né? Aqui é o arcano maior, o mundo, e aqui o nós somos o mundo, é o 10 de ouros, né? Que é essa compreensão coletiva. Então, assim, são 2 formas de completude, né? São 2 formas de totalidade, são 2 formas de se completar aqui esse quadro do momento a momento, né? Então, pecinha por pecinha, é você se internamente se reconectando com a sua alma,
se reestruturando internamente, né, se ressintonizando consigo mesmo, com seus propósitos de vida e, ao mesmo tempo, de forma externa, assim, tendo essa interação, de repente até uma interação emocional com grupos, com pessoas, de uma sensação de pertencimento, né? De falar, poxa, nós, né, assim, somos todos humanos, sabe aquela coisa, assim, esse lado do altruísmo, né, da totalidade, né, essa consciência mais coletiva, planetária, né? Então é encontrar o eixo entre esses dois polos, né, o individual e o coletivo, né? São coisas aí que as cartas estão mostrando que você pode ir trabalhando nesse período aí de inverno, né? Nesses 3 meses. Então, vamos abrir agora o aspecto espiritual com um baralho de rosa caveira. Qual o recado, o direcionamento da espiritualidade pelo baralho de rosa caveira para as pessoas de machado correspondente a Sagitário? Qual o recado aqui? Energia geral das traições. Então, período aí para tomar cuidado realmente com pessoas, com situações traiçoeiras, né? Aqui não necessariamente está ligado a uma traição amorosa, pode ser uma traição profissional, pode ser uma puxada de tapete que apareceu para algumas pessoas ali na questão material, pode ser uma amizade, pode ser qualquer coisa, né? Então tem aí alguma coisa que tá te rondando de uma forma traiçoeira, né? Então é o momento de ter cuidado, ter cautela, né? Não se envolva em determinadas rodas de conversa. Então saia de rodas de fofoca, mesmo que a fofoca não seja sobre você. Principalmente aquela pessoa que chega para fulano, você não sabe do outro, com certeza essa pessoa fala de você também, meu querido. Então, assim, quem vem trazendo, quem traz também leva. Então, se você perceber que tem pessoas, né, do seu convívio, né, ou que você tem algum tipo de contato, que a pessoa chega com esse tipo de história de que, né, já chega para você, querendo te contar coisas de outra pessoa, pode saber que essa pessoa, né, não é alguém para andar com você, para saber das suas coisas, né? Então, assim, o que você tiver, que lógico, hoje em dia é muito difícil, né, se resguardar totalmente da sua vida. A gente tem rede social, a gente precisa divulgar nosso trabalho, né, por exemplo, né? Então, assim, não tem muito como esconder muita coisa, né? Mas a gente também escolhe o que a gente vai mostrar, né? Então, assim, quando for expor algo sobre você, tenha o cuidado de, né, pensar 2, 3 vezes, ou até mais, antes de, isso que eu estou mostrando é ok, independente do que aconteça à minha volta, eu posso expor isso daqui, né? Enfim, assim, você ir encontrando mecanismos internos aí de forma que você mesmo, assim, as suas próprias atitudes te blindem, porque também está rolando uma questão de merecimento aqui, né? Justiça, né? O equilíbrio da balança. Então tem algumas questões kármicas envolvidas nesse processo. Então
essa pessoa ou essas pessoas ou essas situações que está ligada a perigo, dificuldade, traição, etc e tal, e para algumas pessoas até questão espiritual mesmo, de feitiço, né? Essas coisas não estão te rondando necessariamente de graça. Então tem algum tipo de lição kármica, de prova espiritual também acontecendo, né? Então, assim, não é uma coisa assim, nossa, estou sendo injustiçada. Não, tem alguma coisa, às vezes a gente também não tem a plena consciência de onde que tá vindo. Às vezes, não, sei lá, se você é reencarnacionista, às vezes numa outra vida passada, né, você não sabe se você foi a pessoa que sacaneou essa que tá agora, né? Não justifica a atitude da pessoa, a pessoa também vai pagar pelo dela. Mas, às vezes, né, tem uma lei do retorno aí, ou, né, não necessariamente foi algo que você fez, mas por alguma coisa que você precise aprender, que eu acho que vale mais a pena pensar por esse lado, por alguma coisa que você precise aprender, você vai ter que lidar com esse tipo de situação agora, nesse período, né? Então, assim, nada vai ser mostrado à toa também, né? Então, se tá aparecendo no jogo, se vai se revelar no decorrer do tempo, é porque você tem condições de arrumar toda essa bagunça, né? Assim, eu vejo que independente de qual seja a situação específica, né, isso se resolve, os caminhos se abrem, né? Você recebe ajuda também espiritual, né? Mas, né, cuidado com o que chega, né? Especialmente na área material também, né? Que aqui é os negócios. Para algumas pessoas vai ser a área material, né? Para outras pessoas vai ser a área afetiva. Então, assim, fique atento, fique atenta, né? É isso nesse sentido do alerta. Aí tem uma outra mensagem aqui que é para uma terceira via, né? Que é para um outro grupo de pessoas que, por exemplo, veio... a sequência tá assim, né? A justiça, os negócios e o feitiço, né? Então, de repente, e na linha do feitiço de cima para baixo, né? Tá os caminhos é a carta do perigo. Então, de repente, para alguns, né? Para alguns, principalmente aqueles que já trabalham espiritualmente, para aqueles que já têm conhecimento, para aqueles que já têm os seus rituais pessoais, né? A sua rotina espiritual. Para alguns, pode ser indicado ou necessário algum tipo de ritualística, ou oferendas, ou coisas assim, para abrir caminhos, para pedir o livramento, inclusive, dessas energias densas, para abrir caminhos, para concretizar um negócio. Então, de repente, assim, preciso muito fazer que tal empreendimento que eu estou investindo prospere. Aí eu faço lá uma oferenda de prosperidade, por exemplo, né? Então, assim, busco um aliado espiritual para me ajudar numa determinada questão, né? Então, assim, para algumas pessoas que já estão nessa senda, né, de trabalho espiritual, pode ser uma mensagem também de, olha, nesse momento você tem a liberação espiritual para trabalhar magisticamente, ritualisticamente, para abrir seus caminhos, para atrair a prosperidade, para dissolver determinadas densidades, enfim, né? Então,
fechando aqui o seu jogo, né? Essas foram as mensagens, os recados, os direcionamentos para o seu período de inverno. Um bom inverno para vocês. Até o próximo vídeo.